Kelly Cadanos, Sérgio Moro se filia ao Podemos e diz que deve ser candidato. Você acha que vai ser candidato mesmo? Bom, ele não tem muita coisa a perder, né? Então, talvez a gente possa contar com ele candidato sim. Agora, ao quê? A gente não tem certeza ainda. Olá, eu sou o Rogério Galindo, aqui do Plural. Eu sou a Kelly Cadanos, aqui do Regra dos Terços, e a gente voltou, olha só, a gente tinha prometido que toda quarta-feira a gente ia estar aqui sem margem de erro, mas agora a gente está aqui numa quinta-feira depois de 1 mês e meio, mas é isso aí, esse é o Anexo 5, é o seu programa favorito sobre a política nacional. A gente estava de férias, né, Galindo, porque não tinha nada acontecendo, então não tinha por que a gente estar aqui, né? Na verdade tinha muita coisa acontecendo na vida pessoal, né? Umas cirurgias aqui e ali, mas enfim, a coisa tá melhorando, então a gente promete agora que daqui até a eleição do ano que vem, se ninguém ficar doente, a gente volta a ter uma certa regularidade aqui. Kelly, e antes de a gente falar aqui do assunto do dia, do vídeo, do mês, que é o senhor Sérgio Moro, eu queria que você explicasse para pessoas desavisadas como eu, como é que segue o Anexo 5 aqui e em outros lugares? É só não esquecer de dar um curtir aqui nesse vídeo para você ajudar a gente com engajamento no YouTube e também se inscrever no canal do Regra dos Terços e também no canal do Plural no YouTube. Além disso, você pode acompanhar a gente pelas nossas redes sociais também. @Regra dos Terços, a gente está no Facebook, no Instagram e também no Twitter. E @Plural, agora eu peguei pensando que eu não sei de qual era a sua arroba, Galindo. E eu vou saber, eu acho que é Plural JBR, mas se não for, você descobre lá, digita Jornal Plural, mas tá vai tudo dar certo, vai achar, é isso. Tem que merecer, você tem que merecer encontrar. Se você merecer encontrar, aí você segue. Eu acho muito bonita essa coisa toda, assim, que vocês jovens sabem fazer, se filie, se cadastre, link na bio. Eu não faço a menor ideia do que é um link na bio, mas um dia eu vou descobrir. Então a gente vai falar aqui de política e supostamente disso a gente deve entender, principalmente a Kelly Cadanos, que está lá no centro do poder em Brasília. Eu sou aqui na província, uma espécie de escada. Eu sou o Dedé do Didi, que é a Kelly Cadanos. Eu vou perguntando e ela responde no máximo dos meus palpites. E a primeira pergunta que eu faço, Kelly, em 2018, o candidato Joaquim Barbosa se filiou ao PSB, foi incitado por muita gente, deputados queriam que ele fosse candidato, e ele se filiou, e parecia que ele ia ser candidato, mas desistiu. E o Hélio Gaspari tinha, na minha opinião, a melhor explicação é que o pessoal do judiciário não gosta de ser eleito para as coisas. Ele não quer ser eleito presidente, ele quer ser carregado num andor até o palácio. O Sérgio Moro se encaixa nessa descrição, você acha? Olha, vamos analisar, né? Ele já tinha dito que não ia entrar para a política a menos que houvesse um clamor popular, né? Lembra quando ele saiu do governo? Até recentemente ele vinha falando disso e dizendo que não seria candidato a menos que houvesse aí um certo clamor da sociedade por uma candidatura dele. Se esse clamor veio ou não, a gente não sabe, mas que ele já está se filiando, sim, a um partido político. Já no dia 10 agora de novembro, ele está, e há, sim, muita chance dele se candidatar à presidência ou até mesmo uma vaga no Senado. Enfim, a gente ainda não sabe exatamente, mas existe essa possibilidade. Agora, pré-candidato, qualquer um pode ser, né? A gente já viu quantas vezes aí Luciano Huck da vida sendo pré-candidato à presidência, né? Agora, vamos ver se lá no final das contas ele vai ter uma candidatura que seja competitiva para que os partidos banquem essa candidatura, né? Pré-candidato até o Luciano Huck e candidato até o Emael, né? Tem que ver se tem chance também. Mas antes de mais nada, Kelly, eu vou te pedir um instante só pra gente ficar em silêncio aqui por uns segundos. Você ouviu o clamor popular do Sérgio Moro aqui enquanto a gente fez esse silêncio, não? Não consegui ouvir, não, né? Mas eu tô sem fone de ouvido, pode ser isso. Eu também não ouvi nesse período, porque justamente sem candidato todo mundo pode ser, né? Desde que tenha um partido político, seja maior de 35 anos, etc. Mas
outra coisa é você ter chance. E nas pesquisas eleitorais até agora, o Sérgio Moro tem oscilado dentro da margem de erro entre pouco e muito pouco voto, né? Então a gente não vê ele ainda como um candidato da terceira via, como grande nome da terceira via. Lá atrás parecia mesmo, né? 2 anos atrás, parecia que ele era um candidato fortíssimo. Hoje esvaziou bastante, né? Ou você acha que ainda tem como reconstruir isso aí? Bom, a gente tem que ver o que ele vai propor, né, nessa candidatura, porque a Lava Jato claramente já não interessa para muita gente, né? E digo isso, inclusive, da sociedade civil, né? Já tem muita gente que já não está mais tão empolgada assim com o combate à corrupção quanto parecia estar lá em 2018, né? De 2014 a 2018, né? Então, o que ele vai propor, né? Porque ele não tem uma plataforma de campanha que seja exatamente notável, né? E agora, isso é uma boa notícia, uma provável candidatura dele é uma boa notícia para o ex-presidente Lula, né? Que vai, além de confrontá-lo nas eleições, né? Porque o ex-presidente Lula também é candidato em 2022, ele ainda vai ter uma vantagem, né, Galindo? Porque os votos que o ex-ministro Sérgio Moro teria, provavelmente ele vai tirar do presidente Jair Bolsonaro, né? É um público muito parecido, né? Então, vai fragmentar aí a candidatura do presidente Jair Bolsonaro, né? Agora, se interessa isso para o ex-presidente Lula, não polarizar com o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, aí a gente também já não sabe, né? O que você acha? Então, o Lula sempre aparece nessas histórias, né? Porque é aparentemente o líder nas pesquisas, embora cada vez que eu fale com alguém que é bolsonarista, eles dizem que as pesquisas estão todas erradas e são compradas, e como a gente já sabe que funciona o raciocínio, né, do eleitor do Bolsonaro. Mas é lógico que para o Lula tem uma vantagem clara nisso, né? Quanto mais fragmentar o outro lado, ele sai com uma dianteira maior. Mas para o lado do Bolsonaro, você acha que realmente perde voto? Porque eu tenho a impressão que na disputa que houve entre eles e que acabou tirando o Sérgio Moro do governo, o pessoal acabou tomando muito mais o partido do Bolsonaro do que do Moro. O Moro ficou sendo visto como o sujeito que traiu o presidente ou alguma coisa assim, o que é muito curioso dentro daquela história toda, né? Porque lembrando o que aconteceu, né? O Bolsonaro foi pego tentando trocar a chefia da Polícia Federal para livrar a cara de parentes e amigos, né? E o Sérgio Moro acabou saindo no meio disso tudo e, curiosamente, apesar dele ter tomado uma atitude ali no momento até decente, foi ele que saiu de vilão para os eleitores bolsonaristas. Ou você acha que eu posso estar lendo errado, assim? Eu acho que você tem uma leitura certa, assim, Galindo, mas daquela época, né? Porque muita coisa aconteceu de abril de 2020 até aqui, ainda vai acontecer até o final do ano que vem, ali por outubro, quando a gente vai ter as eleições, né? Eu acho que ele acaba, assim, roubando um pouco do eleitorado do presidente Jair Bolsonaro, principalmente aquele eleitorado que já abandonou o presidente e que agora está se sentindo meio órfão, né? Aquele eleitorado que não é o eleitorado fanático do presidente Jair Bolsonaro, que largou Sérgio Moro às traças lá em abril do ano passado, mas é um eleitor que votou no presidente Jair Bolsonaro em 2018, enfim, e se arrependeu desse voto. Eu acho que o Moro tem chance de entrar nesse campo. Agora, não sei se é um campo tão grande assim, né, para ele poder explorar para a eleição de 2022. E o que eu acho mais curioso é que alguém tenha se decepcionado com o governo Bolsonaro, que está indo tão bem, mas isso é assunto para um outro vídeo. Ninguém poderia prever, né, Galindo, que ia ser tão ruim. Pois é, imagina, né? Ninguém tem bola de cristal. Oi? Ninguém tem bola de cristal. Ninguém tem bola de cristal, lógico, né? As pessoas votam no psicopata e depois ele age como psicopata e as pessoas se frustram. Mas, enfim, voltando à questão do Sérgio Moro, né? Como a gente estava falando, até agora ele aparece muito atrás das pesquisas, não só do Lula, não só do Bolsonaro, mas atrás, inclusive, do Ciro Gomes e disputando ali mais ou menos em condição de igualdade com o quarto lugar, que seria o João Dória ou o Eduardo Leite, né? Então isso realmente não faz com que ele apareça como favorito. Tá, tem muito tempo para eleição, mas é nesse momento agora que começam a se articular as composições, as coligações, ou seja, se ele não conseguir atrair
outros partidos, outras lideranças para a campanha dele, morre na casca, né? E a gente está vendo já aí em Brasília que ele não está sendo bem visto pelos possíveis parceiros, né? Pois é, uma das apostas, inclusive, de aproximação do ex-ministro Sérgio Moro era com o PSL, né? O partido que elegeu Jair Bolsonaro. Tem ali uma ala rebelde, digamos assim, né? Que não mais se declara bolsonarista, mas tem aí um pequeno problema, né? O PSL está se fundindo com o DEM. E aí a gente sabe que o DEM de morista não tem nada, né? Muito pelo contrário, o DEM é cheio de políticos, de muitos caciques políticos, da política tradicional, que não ficaram extremamente felizes e satisfeitos com a atuação do Moro enquanto juiz da Operação Lava Jato. Então, isso pode dificultar aí uma eventual aliança, né, com a União pelo Brasil, que é o nome que vai receber esse partido, que vai ser a fusão do DEM e do PSL. Então, ele já começa com essa dificuldade. Ele tem as portas abertas no Podemos, que é, inclusive, o partido do senador Álvaro Dias, né, paranaense, que aparentemente está realizando o sonho da vida dele, né? Em filiar Sérgio Moro ao seu partido, né? Agora, tem outro detalhe também, né? Se o ex-ministro decidir que não vai se candidatar à presidência, ele pode tentar o Senado. E no Senado, quem sabe, ele tem uma chance de ser eleito. E aí, se ele for tentar se candidatar pelo Paraná, por exemplo, aí já vai ter um problema com o próprio Álvaro Dias, né, Galindo? Inclusive, eu estava falando com o pessoal aqui do Paraná sobre isso e eles disseram que uma das questões que estão sendo tratadas nesse momento é se ele não pode se filiar no Podemos de Brasília, por exemplo, né? Acho que já imaginando aí uma possível disputa que não seria agradável para o Álvaro Dias, que é uma das lideranças principais aí do Podemos e que não quer perder a vaga de senador nunca, né? Ele já está indo para o 19º ou 35º mandato, não lembro, consecutivos. Então ele quer continuar ali e não vai ceder tão fácil essa vaga. Tendo em vista tudo isso, Kelly, eu acho que a gente pode dizer que a terceira via continua sendo um projeto meio frustrante, né? Nossa, completamente frustrante, né? Porque a gente não tem nenhuma candidatura competitiva até agora, né? Então, muito pelo contrário, a gente tem várias terceiras vias surgindo e nenhuma se conversa, né? Então, por enquanto, ao que tudo indica, teremos mais uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro. Ou seja, tudo indica que vai ser uma guerra daquelas e que ano que vem, a essa altura, se bem que a essa altura, novembro, já vai tá eleito, né? Mas até o outubro do ano que vem, senhores e senhoras, preparem os estômagos aí, porque vai ser de lascar, vai ser um aninho daqueles que a gente vai ficar com ódio de política mais cedo que do costume. Mas, enquanto isso, a gente vai tentando tratar tudo isso com uma certa leveza, não é, Kelly? Aqui no Anexo 5, essa é a proposta e toda semana a Kelly Cadanos lá de Brasília e eu aqui de Curitiba estamos tratando disso. Mas antes de encerrar, Kelly, eu não queria deixar de fazer um elogio e pedir para você explicar o que é o novo Regra dos Terços, Kelly Cadanos? Novo Regra dos Terços estreou essa semana, inclusive, no dia 1º de novembro. A gente reformulou o site todinho, também a nossa linha editorial, identidade visual, tudo novo. A partir de agora, a gente continua olhando para a notícia por um outro ângulo, como todo mundo já estava acostumado, mas agora esse ângulo é o ângulo dos direitos humanos. A gente vai focar cada vez mais em pautas para promover os direitos humanos no Brasil e no mundo. Então eu convido todo mundo a ir acompanhar o site está lindo, não é por nada não, mas ele está muito bonito e cheio de matérias especiais. E direitos humanos são só para humanos direitos, Kelly? Aí eu vou deixar cada um tomar a sua, assim, decidir o que quer, mas, né, enfim. Então tá bom. Vejam a Regra dos Terços, um site que a gente realmente recomenda aqui no Plural. A gente está sempre lendo o que eles produzem porque é muito bom. A Kelly, o Eric, o pessoal todo é muito bom e eles sabem do que estão falando. E lá, sim, direitos humanos são defendidos da maneira como devem ser, assim como também no Plural e em outros veículos que a gente apoia e sempre tenta divulgar. Obrigado, Kelly, pela nossa conversa, eu estava com saudade e obrigado principalmente a todo mundo que nos assistiu. Eu também agradeço a todo mundo e peço mais uma vez para que se inscrevam no canal, ativem as notificações e curtam as nossas páginas Plural e também Regra dos Terços nas redes sociais.
Link na bio, não esqueçam. Tchau, tchau. Tchau.